Bem, apenas para cumprimentar a iniciativa, reiterar o apoio e sublinhar que, para ter efetividade toda essa iniciativa, é preciso combater as causas que afetam fortemente, ou que dramatizam, ou que fazem sofrer as crianças. Eu recordo, numa ocasião onde estávamos juntos, o doutor Ricardo e eu, e analisávamos as causas analisadas do desaparecimento das crianças, e uma causa forte era essa porque elas sofriam violência. E a criança tem poucas alternativas por onde buscar, digamos assim, uma saída, pelo menos na percepção dela. Então, a violência é um dos temas graves. E vários outros, porque tudo que afeta fortemente a vida da criança, principalmente quando nos referimos às crianças que o próprio senador recordava, as crianças em regiões mais pobres, as crianças também os negros, como o senhor fez referência, a questão social é dramática nesse sentido. A criança que não consegue ter acesso à escola, ou a criança que passa por uma situação de miséria, uma criança que passa fome, uma criança que sofre violência, enfim, todas essas causas sociais são de fundamental importância que sejam combatidas para que a criança não opte, pelo menos no limite da percepção dela, ou fugir, ou desaparecer, ou aceitar propostas não dignas, né? Para poder, ou na percepção dela, eventualmente sair daquilo que a faz sofrer no dia a dia. Portanto, combater as causas sociais que afetam profundamente a vida da criança é um ponto de partida, sem dúvida, muito, muito importante a ser sublinhado. E também, evidentemente, nós percebemos que, porque o Estado do Paraná e por que não outros, por quê? Porque há articulação, há órgãos públicos atuando, há iniciativas que interagem. Eu recordo que, uma ocasião, eu escutava uma exposição, acho que era da própria Polícia Rodoviária Federal, e eles diziam o seguinte: a gente é chamado, às vezes, para socorrer uma criança que está abandonada, mas a gente não sabe onde colocar essa criança. Nós temos que pensar, se vamos recolher, onde é que a colocamos? Quer dizer, faltam estruturas que possam realmente contribuir nesse conjunto. E também recursos. Evidentemente que só a generosidade, só a disponibilidade das pessoas, só a sensibilidade da sociedade não podem resolver. Há que haver sempre, aliás, é uma recomendação também da CPI sobre o desaparecimento da criança, né, que haja a designação de recursos para que aqueles e aquelas que tomam iniciativas, nós todos, nas iniciativas sociais, possamos também contar com recursos que apoiem essa iniciativa. E reiterar, obrigada pelas palavras que o senhor trouxe também do Papa Francisco, e dizer que realmente é um apelo permanente da Igreja e, sobretudo, o Papa atual tem sido assim insistente nesse ponto da proteção às crianças e da prevenção ou melhor, da correção das causas que afetam, sejam elas quais forem, de qualquer ordem, que afetam a vida das crianças ou que prejudicam o seu efetivo desenvolvimento como seres humanos. Portanto, aqui fica o nosso apelo, o agradecimento e a esperança de que esse momento realmente seja marcante no avanço em favor da prevenção ao desaparecimento de crianças e na recuperação delas quando este mal ocorre. Muito obrigada. Tudo bem. Antes de passar para o doutor Ricardo, para as suas considerações finais, a assessoria do senhor Cristóvão me avisou e nós fizemos questão de não encerrar sem você chegar. Nós somos... E eu vou passar já de imediato a palavra para o senador Cristóvão, mas só permita um comentário antes. Eu sou obrigado a lhe dizer que o Papa Francisco, eu sempre quis muito bem e curti muito bem pela forma positiva, solidária, numa visão universal, digamos, de uma dos papas. Mas o Papa Francisco me surpreende cada dia que passa positivamente. Olha, as encíclicas dele, algumas eu li na tribuna. Essa última que eu comentei aqui, ele cobrou dos políticos. Ele só faltou dizer, você, político, não seja covarde. Ele falou coragem, para covarde sou eu, viu? Você tem que ter coragem de olhar para as crianças, para os idosos, para as camadas mais vulneráveis. Ele cobrou dos políticos, mas cobrou num alto nível. Eu sou um pouco mais duro. Olha, uma figura, para mim, que está revolucionando a visão de olhar para o mundo
a partir do Vaticano. Eu estou muito feliz com ele, eu diria isso. Senador Cristóvão, com a palavra. Senador Paim, irmã, doutor Ricardo, eu não podia deixar de estar aqui, obviamente. Não cheguei antes porque estou numa audiência que felizmente conseguimos terminar e eu saí correndo. Primeiro, porque esse é um tema que deveria merecer mais atenção. Aqui tem um dado que é uma pena que a televisão não deve mostrar porque está muito embaixo e aquele cartaz não tem. Você sabia que desaparecem 50 mil crianças por ano no Brasil? Não é no mundo. 50 mil crianças. Significa 100 mil pai e mãe desesperados. Coloquemos em média mais 3 irmãos. Coloquemos os tios, os padrinhos, os amigos. 1 milhão de pessoas por ano mergulham num sofrimento profundo de não saber onde estão suas crianças. É verdade que dessas 50 mil, um número razoável reencontram suas famílias. Calcula-se que 15% nunca mais vão encontrar. E eu conheço mães que há 18 anos, uma que eu conheço, procura seu filho. E procura no mundo inteiro. Porque hoje em dia existe um tráfico internacional. Porque hoje em dia existe um tráfico de órgãos. Que talvez não deva haver maior absurdo do uso da maravilha da ciência do que esse tráfico de crianças vivas, se nem vivas fossem, já era uma coisa terrível, mas vivas para oferecerem órgãos a crianças cujos pais podem pagar por isso, aos traficantes e aos médicos que fazem cirurgia. Então, esse é um tema que a gente precisa divulgar ao máximo, para que as famílias tomem cuidado, prestem atenção às suas crianças. E, além disso, para um grande esforço de recuperação. E é nisso que eu queria aqui pedir o apoio de vocês. Há um projeto de lei de minha autoria que prevê que todas as televisões seriam obrigadas a reservar 1 minuto em horário nobre para colocar os rostos das crianças desaparecidas e dos adultos também, não só crianças, porque tem muitos velhos, inclusive portadores de Alzheimer, que saem de casa um dia e não voltam nunca mais e não sabem dizer onde moram. Então, esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, passou por aqui, teve um bom debate, o senador Paim deu todo apoio, está na Comissão de Constituição e Justiça. É uma pena que esteja tão devagar, porque daqui, depois de aprovado, vai para a Câmara mais 2, 3, 5 anos. Se levarem 3 anos, serão 150 mil desaparecidas antes da lei estar em vigor. Nós precisamos fazer com que essa lei seja aprovada. É simples. Não vai custar nada, porque a televisão está ali. E nós fizemos até concessões para a televisão, de tal maneira que, se for preciso, o governo reduz 1 minuto de sua publicidade para financiar o custo, ou meio a meio. Tem formas de fazer com que isso seja muito barato e imagine os resultados. Tem alguns problemas a lei. Um é onde é que está o cadastro. Ainda não está claro esse cadastro, por isso é tão importante essa audiência. E segundo, o uso de técnicas novas de computação para envelhecer as fotos antigas das crianças, para que a foto se pareça com elas 5, 10, 20 anos depois. Mas tudo isso hoje é tecnicamente possível. As televisões existem, cadeia nacional. As fotos existem em algum lugar. A computação já permite essa ideia de envelhecer. Aliás, hoje é uma brincadeira comum em muita gente fazer o seu próprio retrato envelhecer. Não sei se já passaram por essa experiência, não recomendo porque não é das mais divertidas. Você coloca o seu retrato no aplicativo e você vai vendo como é que vai ser você daqui a 5, 10 anos, 20 anos. No meu caso, eu não posso pôr mais de 20. Alguns podem pôr até 50 aí. Então, isso é possível hoje em dia. Vamos aprovar. E eu gostaria de levar daqui para o presidente da comissão um pedido, senador Paim, dessa audiência, no sentido de que ele ponha para votar. Já está pronto o parecer favorável.
do senador Magno Malta. Só falta mesmo pôr em votação, porque eu duvido que um projeto como esse seja recusado na CCJ. Então, eu espero poder levar daqui a ideia de que foi aprovado aqui um pedido ao presidente para que isso seja aprovado. Em votação. Como ninguém é contra, todos são favoráveis, aprovado. Está aprovado. Então, eu levarei essa... Muito bem, Falo senador. com o presidente hoje à tarde. Muito bem. Não, o que eu tinha que falar, mas eu vou dar alguns dados que a minha assessoria me preparou, que mostram alguns dados, algumas coisas interessantes. Por exemplo, é isso que eu já lhe falei, de que 70% dos desaparecidos fogem de casa por problema doméstico e cerca de 15% nunca mais reencontrarão suas famílias. Então, se a gente toma 50 mil, 15% são 7.500 pessoas. Nunca mais vão ser encontradas. É muita gente, por ano. Que um dos objetivos da ação é divulgar a lei de busca imediata, que prevê a busca das crianças. Eu quero dizer aqui que o Cadastro Nacional do Ministério da Justiça já inscreveu um total de 1.200 pessoas, destas 654 já foram encontradas. Você vê que a percentagem dos encontrados, quando a gente tem um cadastro bom, é muito grande. Se nós colocarmos isso na televisão, sem dúvida alguma, nós vamos ter um resultado muito positivo. Então, senador Paim, eu lhe agradeço muito a aprovação rápida do pedido para que a CCJ ponha em discussão esse projeto de lei. Obrigado, senhor. Muito bem, senador Cristóvão, pela contribuição brilhante, como sempre. E eu informo que o senador Valdir Raupp e a sua assessoria, mediante essa audiência pública, nós pretendíamos votar hoje, inclusive, o projeto. Mas ele entende que, a partir dessa audiência, enriqueceu. Ele vai fazer pequenos ajustes e a gente vota semana que vem. Ok? Para dar mais qualidade ainda ao projeto que vocês aqui encaminharam. Senadora Regina Souza, nós estamos encerrando esta parte da nossa audiência pública que tratou do lançamento do site do Conselho Federal de Medicina sobre Crianças Desaparecidas. Ficou agora as considerações finais do doutor Ricardo, e nós encerramos e já iniciamos em seguida a outra audiência. Senadora Regina, com a palavra. Aí você encerra. Eu só queria justificar que as comissões funcionam no mesmo horário. Eu estava na de assuntos sociais, estavam votando também algumas coisas, precisava de quórum, né, votando emendas para o orçamento. Também lá está começando a audiência pública. Então, essas comissões no mesmo horário, a gente fica atrapalhado assim para qual participar, mas estou aqui. Obrigada. Muito bem. Doutor Ricardo Albuquerque, para encerrar a nossa audiência sobre o lançamento do site. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor e à comissão, todos os membros, a acolhida. Gostaria de registrar que nosso presidente, doutor Carlos Vital, dentro da sua visão humanística, ele encaminhou suas ações sociais por esse tema, não apenas pelo Conselho Federal. Ele conseguiu galvanizar todos os conselhos regionais, fez uma diretriz que o médico se envolvesse, essa diretriz tem sido acolhida. Nós somos 470 mil médicos, em algum momento as crianças passam por médicos, ou na urgência, ou na assistência básica, e na semana também do médico, 18 de outubro, dia do médico, nós estamos empenhados em discutir o Brasil como um todo, mas o Brasil a partir de sua cidadania, de suas políticas públicas. Eu acho, finalmente, e encerrando, que a vida ela é mediada por energia e mediada por sentimentos que promovem diálogos que não são travados. São os diálogos de alma. E eu acho que nós estamos falando aqui em nome das 25 milhões de crianças que, pelo mundo, não sabem o que pedir nem a quem pedir. Nós estamos dando voz a elas, a essa casa. Por isso que eu acredito não só na aprovação da lei, acredito que através dessa casa vamos conseguir a Conferência Mundial
com o Estado do Vaticano, porque existe uma energia de 25 milhões de crianças no mundo, trabalhadoras escravas, meninas utilizadas sexualmente, que tem uma energia vinculada, como nossa própria logo mostra, às suas mães, a seus parentes. E no momento que eu encerro, eu as homenageio todas. Muito obrigado.